Paz. Hoje eu vim aqui para falar com você de um lugar muito especial e de um pastor muito especial. Às vezes, na nossa caminhada, sofremos porque não tem jeito, gente. Coisas ruins acontecem, né, na vida de pessoas boas, assim como coisas boas acontecem também na vida de pessoas boas. E assim é a vida e vai ser sempre assim até a volta de Jesus. Acontecerão coisas que a gente não consegue compreender, que foge do nosso controle, né? E que algo que nós precisamos sempre ter em mente é que o pastor, o nosso bom pastor, ele não tira os olhos de você. Muitas vezes na nossa caminhada nós nos sentimos sozinhos, é a nossa alma nos enganando, sabe? Às vezes o sentimento de solidão, o sentimento de abandono, o sentimento, né, de rejeição, a dor mesmo por causa de uma perda, de um luto, né? Às vezes elas assim, dilaceram o nosso ser e muitas vezes nos deparamos tão envolvidos com, com essas situações que nos esquecemos que temos um pastor, que temos um pai, que ele cuida de nós. E eu falo isso porque eu me lembro de alguns anos atrás, antes de quando eu estava aguardando para fazer a cirurgia, né? Vocês já conhecem a saga do meu olho, né? Eu já gravei vários vídeos falando, né? Dando testemunho. E eu me lembro de um dia quando eu fui para eu tinha uma consulta, né, com o oftalmologista, e todas as vezes que eu ia passar por uma consulta ou por uma perícia, né, e que eu sabia que iam mexer no meu olho, aquilo me gerava uma ansiedade, aquilo me deixava tensa, nervosa, sabe, ansiosa, enrijecida. E aí eu lembro que nesse dia eu fui para essa consulta, né? E meu olho direito ele doía muito porque o esquerdo doía demais, então acabava refletindo no outro. E isso me gerava assim um pânico, vocês não têm noção, porque e o medo de perder esse olho também. E eu ficava com medo da inflamação, né, atingir o outro olho e tudo mais. Então, assim, aquilo era uma angústia constante. E eu precisava ir porque a pressão desse olho já havia aumentado uma vez, né? Graças a Deus foi só uma vez, mas aumentou, então isso gerou um certo cuidado, né? E tinha que estar medindo a pressão desse aqui também. E esse olho aqui, né, ele já estava bem fundo, bem atrófico, né? Quase praticamente fechado. Então, todas as vezes que ia mexer, tinha que abrir ele assim, né? Então, assim, qualquer mão que não fosse a minha já gerava um desespero para mim. E nesse dia, assim, o médico, né, tentou ir, e por mais que ele tentasse abrir, eu ficava tão assim enrijecida que eu não conseguia relaxar a pálpebra do olho para abrir. E assim, foi demorado, tá? E eu lembro assim que aquilo doeu tanto. E eu já estava tão dolorida, porque não era só a dor do olho. A minha alma estava dolorida, sabe? O meu corpo, porque minha cabeça doía muito, meus ouvidos ficavam muito sensíveis. Essa área aqui, assim, muito sensível. Meus dentes doíam, né? Então, assim, eu vivia constantemente tensa, sabe? Com tudo aquilo. E a angústia de esperar, né, a cirurgia, porque quando o juiz liberou, a primeira vez o município reclamou, então eu tive que entrar com recurso, aí o juiz liberou, e aí o Estado perdeu o prazo, e toda aquela, sabe, situações foi só aumentando a angústia. E eu me lembro que eu chorei tanto na sala do oftalmologista. Chorei mesmo, sabe? Assim. E a única coisa que ele fez foi ficar em pé na minha frente com os braços cruzados e me deixou chorar. Chorei, chorei, chorei. Vim embora.
3 dias depois eu me lembrei da cena. Ai, que vergonha, gente. Que vergonha. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, Eliette, olha como que você está se comportando. Olha como que você está me representando. E assim, gente, não é que Deus não estava dando atenção para minha dor, não era isso. Mas eu estava envolvida tanto com aquilo ali que eu só conseguia enxergar aquilo ali. Eu só conseguia enxergar a dor. Eu só conseguia enxergar, né, a falta de respeito, sabe, do Estado comigo, das autoridades, daqueles que podiam fazer alguma coisa por mim e que não estavam fazendo. Eu só conseguia enxergar a dor, a sensação de abandono, a sensação de estar sendo rejeitada. Era a única coisa que eu conseguia enxergar. E o Senhor queria me fazer enxergar além. Ele queria me fazer enxergar que ele estava cuidando de tudo. Se ainda não tinha dado certo até aquele momento, porque ele estava preparando algo melhor para mim. E às vezes nós somos assim, não é verdade? Na nossa caminhada, nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle, com situações que mexem com o nosso emocional. E eu quero ler para vocês aqui uma palavra, ele se encontra lá no livro de Gênesis 35, né? Gente, eu gosto do Velho Testamento, tá? Então vocês vão me ver falando muitas vezes aqui de Gênesis, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Jeremias, sabe? De tantos outros livros, sabe? Do Velho Testamento. Porque eu gosto, ministra muito o meu coração. Sempre que eu leio o Senhor falar algo comigo. Não é que eu não leio o Novo Testamento, não, tá? Porque eu amo Paulo, tá? Amo João, amo os livros, os evangelhos, amo as cartas paulinas, amo Apocalipse, mas não sei explicar, mas o Velho Testamento é a parte da Bíblia em que o Senhor mais comunica alguma coisa para mim. E lá em Gênesis 35, se você pegar Gênesis 34, você vai ver que Jacó vem, né, desde ali de Gênesis 33, né, 32, 33, ele vem fugindo, né, de Labão, ele sai da casa de Labão, ele vem com as suas esposas, né, e chega lá em Gênesis 32 ali, ele tem aquele encontro ali no Val de Jaboque, né? Aonde ele tá ali em Manaim, e aí, né, o acampamento duplo. Ele vai pro Val de Jaboque, que é o local que é necessário atravessar, o lugar vazio. E aí ele tem o encontro com Esaú, né? Lá em Gênesis 33. E aí Gênesis 34 vem falar que ele chega num local chamado Siquém e os moradores daquela região, né, os siquemita, e o príncipe daquela região, ele vê Diná, né, ele violenta Diná, e aí Jacó tem mais uma dor na sua alma, né, porque ele vê a filha dele, né, com a honra sendo, né, violada e tal. E aí os filhos de Jacó, né, Simeão e Levi, eles armam todo ali, né, um plano para poder vingar, né, a honra da sua irmã. E aí eles matam os homens de Siquém. E aí Jacó fica desesperado, porque ele fica com medo que os povos vizinhos, ao descobrir o que os filhos fizeram, que esses povos, né, se levantem contra eles e tente acabar com eles, porque naquela época era assim, né? Funcionava assim. Invadia-se um acampamento e matava todo mundo. Então, o medo de Jacó foi esse. E aí o verso 35, o capítulo 35 é um capítulo que, assim, se você ler ele com muito cuidado, você vai ver que tem alguns códigos para nós, né? Mas que um capítulo onde fala de perdas, e perdas irreparáveis. Perdas realmente, e não é perda de coisas, de bens, mas é perdas de pessoas. O capítulo de Gênesis 35, ele começa falando, né, que Deus o chama para ir, né, para Betel, para levantar um altar, um memorial ao nome do Senhor.
Ali Jacó convida as pessoas, né, do seu acampamento, que essas pessoas elas tirem, né, os seus deuses estranhos, tirem, né, os braceletes, os atavios que eram consagrados a deuses estranhos, que eles tirassem tudo aquilo do seu corpo, e a Bíblia diz que aquelas pessoas realmente se desfazem de tudo aquilo, né? E aí, logo lá na frente, nós vamos ver a primeira perda na vida de Jacó dentro desse capítulo, porque Jacó já vinha perdendo, né? A gente vê isso, né, desde de Gênesis 28 lá, né, quando ele é obrigado a fugir da casa do pai, porque o seu irmão estava tentando matá-lo, planejando matá-lo. E aí, aqui no capítulo, no versículo 8 de Gênesis 35, diz assim: ó, morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Alon Bacute quer dizer lugar de choro, lugar de pranto, carvalho do pranto. Esse lugar ganhou esse nome porque a dor ali, sabe, o choro ali naquele lugar foi muito grande. Porque para mudar o nome de uma região, tinha que acontecer algo grandioso, não era simplesmente chegou e eu quero mudar, né? Então, a primeira perda ali é a perda de Débora. Débora foi a ama de Raquel. E essa mulher, provavelmente, né, essa mulher veio de Padã Arã juntamente com Rebeca. Cadê? Juntamente com Rebeca. E ela viveu para servir a Rebeca, e Jacó e Esaú nasceram, e provavelmente foi cuidado também por essa mulher. Essa mulher deve ter servido de babá para esses meninos cresceram, se casaram, né, construíram as suas famílias, mas essa mulher, ela tinha um lugar no coração de Jacó. E essa mulher morre. E aí o texto vai dizer que eles enterram, né, sepultam essa mulher nesse lugar, em Betel, né, debaixo de um carvalho, e eles deram o nome daquele lugar, um nome que representa a dor, lugar de choro. E logo na frente nós vamos ver Raquel, ela dá à luz a Benjamim, né, e ela morre. Raquel foi o amor da vida de Jacó. Ela foi a mulher por quem Jacó se apaixonou de verdade. E essa mulher, ela viveu a vida toda tentando engravidar, né? Todos conhecem a competição maluca que ela e Lia e as servas, né? Colocaram as servas no meio daquilo ali. E ela já tinha tido José. José era uma criança nessa época. E aí, né, ela vem e tem Benjamim. Há uma teoria, eu não posso dizer se isso é verdade ou não, porque eu não estudo hebraico, mas dizem que esse acontecimento aqui do nascimento de Benjamim, José já havia sido vendido como escravo. Não sei dizer. Eu vou falar de acordo com o que está correndo aqui no versículo. Então, Raquel, ela morre ao dar à luz a Benjamim. E essa perda para Jacó, né, ela foi muito forte, porque era a mulher da vida dele, né? Ele havia perdido Rebeca, Débora, agora ele perde Raquel, né? Essa criança nasce em meio a essa dor. E aí, quando nós chegamos no verso 21, diz que então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E é sobre essa torre que eu quero falar com você. Mas eu quero desafiar você a continuar lendo o capítulo 35, porque a partir do versículo 23 até o 29, né, vai falar sobre a descendência de Jacó, e no meio disso, Isaac também morre. E eles, né, e Jacó e Esaú precisam enterrar o pai.
né? Então, nós estamos falando aqui de um capítulo que vem falar sobre perdas, que vem falar sobre dor, que vem falar, né, sobre altar, sobre abrir mão dos deuses estranhos para que o Senhor reine totalmente. Então, nós vemos aqui que o texto diz que Jacó, ele arma a sua tenda além da Torre de Éden. A Torre de Éden, ela era um lugar que ficava em Belém e que servia de abrigo aos pastores de onde eles vigiavam seu rebanho. E eu quero deixar aqui para você, talvez você, como eu, né, que foquei tanto na dor durante um tempo da minha vida e que eu só conseguia enxergar aquilo ali e eu não conseguia ver o quanto que Deus estava cuidando de mim, o quanto que Deus estava provendo para mim, sabe? E eu estava dando lugar à murmuração, eu estava dando lugar, sabe, à insatisfação, à ingratidão. E Deus, ele precisou chamar a minha atenção para que eu despertasse e parasse para um pouco olhar e falar: peraí, a minha dor é real, mas o meu Deus é mais real do que a minha dor. E às vezes nós, no meio na nossa caminhada, sabe, nós vamos sendo feridos. Isso é normal porque no mundo tereis aflições. Essa é uma promessa para nós, sabe, de uma certa forma. É uma afirmação de Jesus dizendo para nós: esse mundo não tem nada de bom para te oferecer. E vocês vivem nesse mundo, e nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Olhe para frente, continue caminhando, não pare, não desanime, não esmoreça diante das adversidades da vida, porque eu venci o mundo e vocês também poderão vencer. Então, a Torre de Éden, ela vem nos falar desse lugar aonde o nosso pastor, ele está na janela da eternidade, olhando para mim e para você. Assim como o Senhor tem cuidado de mim, assim como o Senhor cuidou de mim durante todo o período de dor, durante todo o período de espera. Gente, esperar é terrível, meu Deus, como que esperar é difícil. Como que esperar é difícil, como que aquele tempo para mim foi difícil, porque eu sou do fazer, eu sou focada em resultado. É para fazer, então nós vamos fazer. E vamos fazer hoje, porque eu não gosto de ficar perdendo tempo. E também não gosto de ficar enrolando o meu tempo, sabe? Então, o projeto é para amanhã, mas eu posso fazer hoje, então eu vou fazer hoje e amanhã eu posso fazer outra coisa. Esse é o meu perfil. Então, esperar não é fácil. E muitas vezes nós temos, não há outra opção. Muitas e muitas vezes nós precisamos parar para esperar. E esse é um tempo onde Deus ele começa a tratar, sabe, com a nossa ansiedade, com a nossa precipitação, com essa euforia que grita dentro de cada um de nós, querendo fazer as coisas, sabe, de forma imediata. E aí Deus vai falando: calma, não é dessa forma. Vamos esperar mais um pouco. Então, a Torre de Éden é esse lugar onde o Senhor aponta para esse lugar onde o Senhor está de olho em você. Talvez você pense que nas circunstâncias que você está atravessando, não tem ninguém te olhando. Tem. Tem o Senhor te olhando, mas também tem pessoas te olhando. Eu me lembro que quando o Senhor falou comigo assim: olha como que você está testemunhando. E eu lembro que alguns dias depois, né, vieram aqui em casa umas irmãs da igreja e nós começamos a conversar. E, gente, se você vier na minha casa, eu vou falar com você de Bíblia, porque é o que eu sei falar. Eu não sei falar muito sobre os assuntos lá de fora, entendeu? Eu só sei falar da Bíblia e tal. E elas falaram comigo assim: a irmã, é impressionante, a gente vem aqui, mesmo você assim, né, sentindo dor desse jeito aí, né, e tá aí você falando de Jesus pra gente e tal. Mas, se elas tivessem vindo
uns 15 dias antes, eu tinha falado da minha insatisfação. Eu tinha falado com elas do quanto eu estava assim, estressada, me sentindo rejeitada, abandonada, porque disso eu falei com as minhas amigas particulares, com aquelas que já caminham comigo há anos, que me conhecem de pertinho e que sabe que a mulher de Deus que eu sou. Mas essas outras pessoas, né, elas não me conhecem na intimidade, elas não me conhecem de perto. Então, se elas tivessem vindo antes, elas teriam ouvido a reclamação do meu coração, a murmuração do meu coração. E às vezes, o que elas precisavam ouvir não era a minha insatisfação, mas era ouvir que Jesus, ele tem, sabe, o cordeiro preparado, que no momento certo o cordeiro vai aparecer, que ele tem algo preparado para a gente. E muitas vezes, por causa da dor nos cega, gente. Eu falo isso para você porque eu vivi essa experiência. A dor nos cega. A dor, ela gera em nós um sentimento de insatisfação muito grande. E que se a gente não tiver cuidado e que se nós não prestarmos atenção, em vez da gente crescer na fé, nós nos afastamos. E aí é onde muitas pessoas acabam o quê? Desanimando, enfraquecendo, desistindo. Por quê? Porque elas não focaram naquilo que de fato iria alimentá-los, mas elas se alimentaram de algo que não iria fortalecer. E aí nisso nós vemos muita gente vivendo, sabe, esses conflitos. E nós precisamos entender que Jacó, ele passa pela perda da ama da sua mãe, ele passa pela perda de Raquel, agora ele tem um bebê para tomar conta. E eu imagino que todas as vezes que aquela criança chorou, ele deve ter se lembrado da Raquel. E eu imagino a luta que ele deve ter travado dentro dele para ele não culpar essa criança. Porque desde o primeiro momento que essa criança nasce, que ele pega essa criança, a Bíblia diz que ele não permite que chame a criança de Benoni, mas de Benjamim. Mas ele era um ser humano, assim como eu e você. E eu imagino que não foi difícil para ele não se lembrar que aquela criança ali chorando lembrava a morte da mulher que ele amava. E na nossa caminhada nós precisamos nos lembrar que o Senhor, ele está olhando. Sabe, igual o ourives, que coloca a cadeira diante da fornalha ali e ele vai vigiando. E à medida em que o fogo vai aumentando e que a prata vai derretendo, ele está ali vigiando para que não passe do ponto. Então a Torre de Éden, ela vem nos falar, sabe, desse lugar aonde o Senhor, da janela da eternidade, está ali, nos vigiando, nos olhando, sabe, cuidando para que o lobo não nos ataque, para que nós não nos afastemos tanto ao ponto de que o seu olhar não consiga nos alcançar. Essa torre fala do nosso Messias. Ali o Rei dos Reis, o Pão da Vida, o Cordeiro de Deus, veio à casa do pão em Belém, na torre de vigia. Essa torre nos fala claramente, o grande pastor está nos observando. Amada, nós temos mais do que motivos suficientes para acreditar que o Senhor nos observa o tempo todo, que você não está largado, no deserto da vida, que não existe um lugar onde o Senhor não possa te alcançar. Nós vemos isso na história de Agar, lembra? Agar lá no deserto com sede, achando que ia morrer, e aí o Senhor aparece para ela. E a exclamação dela é o quê? El Roi, o Deus que me vê. Olha que coisa linda. Ela teve certeza que Deus estava vendo ela. E por duas situações nós vemos ali, sabe? Agar no deserto. Primeiro quando ela foge, né, de Sara, quando ela engravida, que ela, né, achou que podia
confrontar a patroa, e aí ela foge, e aí o Senhor chega para ela e fala: eu tô vendo você. Aí quando Agar e Ismael, é, Abraão despede eles dois, né? Manda os dois embora e eles estão ali pelo deserto e a Bíblia diz que ela coloca Ismael num determinado lugar porque a sede era grande e ela não queria ver o seu filho morrer, então ela coloca o menino num lugar e ela vai para outro local para chorar e o Senhor chega para ela e fala para ela, né? Eu tô vendo você, eu tô cuidando de você. E a Bíblia diz que ele mostra para ela um poço de água. Aquele poço estava ali, mas a dor, o medo, a ansiedade, a angústia não deixava ela ver. E às vezes nós estamos assim. A dor não deixa nós vermos, sabe, a beleza de Deus, o cuidado de Deus. A dor gera ingratidão no nosso coração quando nós só focamos nela. A Torre de Éden nos aponta para o nascimento do Messias, quando anjos aparecem ao grupo de pastores, anunciando-lhes que o Cordeiro nasceu, que logo aquele trabalho de guardar ovelhas para o sacrifício findaria, porque o Cordeiro nasceu. A sua vida seria para apacentar o rebanho do Senhor e que a sua morte nos uniria novamente ao Pai. Olha como que isso é maravilhoso. A Torre de Éden, queridos, fala de amor, fala de zelo, fala de compaixão, fala de misericórdia, fala de graça, fala da bondade de Deus, do quanto o Senhor nos resgata diariamente, do quanto o Senhor está atento, sabe? A minha vidinha tão pequena, tão insignificante, tão minúscula, mas o Senhor está olhando. Essa torre, esse lugar, ficava no meio do deserto, sabe? Fazia parte de um abrigo que havia naquela região para que os pastores, quando passassem por aquele lugar, pudessem ter um lugar para se refugiar e as suas ovelhas pudessem ser guardadas e protegidas. Então, do alto daquela torre, os pastores podiam visualizar onde estavam suas ovelhas. E isso vem nos falar do nosso Senhor. O nosso Senhor, ele está no alto, nos observando. E lá do alto, ele consegue ver a melhor solução para o problema que nós estamos enfrentando aqui na Terra. Eu não conseguia ver beleza, eu não conseguia ver uma solução para o meu problema enquanto eu estava na expectativa da cirurgia. Para mim, aquilo nunca ia acontecer porque demorava demais. E na minha perspectiva, na minha mente, o que estava acontecendo? Como o Estado estava negociando, sabe, um médico, uma clínica para que pudesse fazer a minha cirurgia, eu imaginei que eu seria operada num hospital público, sabe? Eu nunca imaginei que eu iria ser atendida num dos melhores hospitais do Espírito Santo, que é o Hospital Unimed, aqui no Espírito Santo. Eu não imaginei, sabe, que Deus estava preparando algo tão grandioso para mim. E eu fui, assim, muito bem atendida, muito bem acompanhada. O Senhor preparou algo maravilhoso para mim. Mas eu precisei esperar. Não foi no meu tempo. Não foi quando eu achei que tinha que ser, sabe? Não foi quando a ansiedade estava gritando. Não, não foi. Foi quando ele quis, no tempo certo, na vontade dele. Eu fiz a cirurgia. Graças a Deus, me livrei da dor. E o Senhor tem sido muito generoso comigo. Então, amados, se você está vivendo esse tempo de conflito, de perda, de dor, onde o luto bateu a sua porta, onde um diagnóstico inesperado bateu a sua porta, tem um lugar para você se refugiar. E nesse lugar,
O Senhor está olhando para você. Você não está sozinha nesse deserto. Essa dor, você não vai passar por ela sozinha. O pastor está na torre de Éder, olhando para você. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe.